Oi, meu nome é Bex, eu sou estudante de licenciatura em Letras Espanhol e ainda tenho 19 anos. E a gente vai começar o vídeo eu no meu habitat natural. Esse aqui é meu cantinho especial. Nem sempre os vídeos vão ser nesse cantinho, mas o objetivo é que eles sejam. Aqui é minha estante belíssima, minha coleção de quadros, tem um pouquinho mais aqui acima. Eu sou apaixonada por quadros, gente. Aí a gente tem aqui... Nem era pra ser eu estar fazendo isso. O objetivo era fazer um tour pelo o meu cantinho, mas agora está sendo. Eu tenho esse quadro que é um dos meus favoritos, que foi que eu ganhei de presente de aniversário de uma pessoa muito especial. Esse daqui foi eu que pintei. Esse daqui foi minha mãe que me deu. E eu tenho um outro aqui, que também ganhei de presente. E aqui é meu xodózinho, minha estante perfeita, linda, maravilhosa. E é isso. Pretendo muito ampliá-la, mas no momento, por questão de logística, de espaço e de muitas outras coisas, ainda não vai ser possível, mas eu espero muito que isso um dia aconteça. E eu sei que vai acontecer, só eu tenho um pouquinho de paciência. Enfim, hoje, o assunto do vídeo de hoje é papo de ciência. Bex, por que papo de ciência? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre produções acadêmicas. Quando a gente está no meio acadêmico, eu não sei pra vocês, mas entrar na faculdade, quando eu entrei há um ano atrás, foi assim, um choque muito grande, porque eu venho de escola pública, eu venho de um ensino público, e a gente sabe que o nosso ensino público atualmente no Brasil, ele é um tanto quanto carente em alguns sentidos. Mas assim, eu venho de um estado que, apesar de ser considerado um estado mais pobre, em questão de educação, a gente, o Piauí, eu falo a gente incluindo todo o pessoal aqui do meu estado, da minha região, a gente se sobressai muito no quesito índices de educação. Então, assim, se a gente for comparar em questão de números, não gosto disso, porque, né, a gente sabe que tem uma grande diferença. Mas a gente sempre se destaca, pelo menos aqui no Nordeste, no quesito educação. E isso eu acho uma coisa muito boa e algo que eu me orgulho muito. E agradeço muito o ensino público. Tem muita gente que critica, eu também critico. Mas a gente tem que ver que o buraco é mais lá embaixo. E esse não é o tema de hoje, mas só da gente ter a oportunidade de ter acesso à educação, mesmo que do jeito que ela anda, mas já é uma coisa muito muito gratificante. Defendo o ensino público até o fim, entendeu? Ademais, porque eu futuramente serei um futuro professor, então assim, né? Estou defendendo o meu futuro legado, e é isso. E aí, vamos voltar para o assunto de hoje, que é papo de ciência. Então, recapitulando, eu venho de ensino público. O ensino público, por vezes, ele não vai te preparar para o ensino público acadêmico. Gente, é muito interessante pensar nisso, porque tem um grande abismo. São ensinos públicos, mas eles têm um abismo assim gigantesco. Quando você não tem preparamento para isso, quando você de cara entra no meio acadêmico, você se assusta, você fica tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É muito absurdo. E eu tive essa percepção. Aí você junta essa percepção e em estar fazendo um curso que não era o que eu queria, aí vira a desgraça completa. Mas ainda bem, um ano depois, com muitas coisas, agora eu posso dar um restart, porque agora, né, estou começando em um novo curso e tal. E aí, a gente vem com a questão do papo de ciência, porque a gente começa a perceber que estar na universidade, você meio que está inserido em uma tríade. Essa tríade, ela é composta por 3 núcleos que nós, como universitários, em teoria, devemos atender, que é a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. E quando a gente fala disso, a gente está falando diretamente de ciência. A partir do momento que a gente está na universidade, que a gente pesquisa, que a gente estuda, que a gente contribui, a gente está fazendo ciência. A gente está contribuindo. Em tese é para a gente estar contribuindo com a sociedade. A gente sabe que isso vai variar de pessoa para pessoa,
Mas isso é produção de ciência. Por vezes, dependendo da linha que a gente segue ali dentro, seja em algum contexto, a gente acaba se tornando pesquisadores, se tornando investigadores. E aí a gente vai associando as coisas e dá um boom muito grande. E eu recomendo muito isso, e eu acredito que a maioria das pessoas que vão sentir isso são pessoas que estão em uma área que elas se sentem confortáveis e se identificam. Porque eu vou ser sincera com você, se você não gosta do curso que você está fazendo, se você não se identifica com a área que você está fazendo, sendo acadêmico, vai ser muito difícil você sentir esse boom. Então tem isso também. Mas, né, vamos lá pro Papo Ciência, falando pro papo das coisas na qual eu estou inserido. Dia 24 de abril vai fazer 2 meses que eu tô cursando Letras em Espanhol e atualmente, além de cursar 7 disciplinas, eu participo de um grupo de pesquisa voltado para a linha de letramento crítico e eu também me inscrevi para 2 cursos de extensão. Eu sou da área de letras e a área de letras ela é dividida entre linguística e literatura. E cada um desses cursos de extensão é de uma dessas áreas. Eu participo de um curso de extensão que inclusive eu anotei porque o nome é grandíssimo, que é na parte de linguística, que o nome é Produção de Mapas Conceituais para o Desenvolvimento da Leitura Acadêmica. Ele é na área de linguística e eu tenho aula todas as sextas-feiras, das 6 às 10 da noite. E o segundo grupo de extensão, o segundo curso de extensão na qual eu participo, ele é novela gráfica e sua relação intersemiótica entre literatura e cinema no ensino de línguas. E ele é às quinta-feiras, no mesmo horário, das 6 às 10 da noite. Então, assim, é suado, não vou mentir, gente. Tem dia que eu estou pedindo socorro, mas ainda bem, são 2 temas na qual eu me interesso. E é muito interessante que eu postei no Blue Sky, no meu Blue Sky, pessoal, que eu pensei assim, gente, eu nunca imaginei que estudar letras em espanhol fosse me fazer estudar cinema. E ainda por cima, a gente também estuda matemática, a gente estuda física. Só que essa parte da física e da matemática tá mais ligada para a área da linguística e eu vou trazer um vídeo sobre isso. E aí você vê que, tipo, meu Deus, tá tudo conectado, entendeu? Everything is connected. E na área de literatura a gente vê essa parte do cinema e eu fiquei assim, cinema, letras em espanhol, como assim? E foi uma das coisas mais incríveis que eu descobri e eu fiquei assim, gente, eu quero aproveitar isso. E aí eu falei assim, cara, vale a pena o esforço de passar esses 2 dias tendo aula até 10 horas da noite para aproveitar esses 2 cursos de extensão que tem duração de pouco mais de 2 meses e meio. A gente está em abril, eles acabam, um acaba no final de junho e o outro acaba no final de julho, então assim, vai ser um pouco puxado, Eu já estou querendo puxar os meus belíssimos cabelos e sair gritando, sim, mas, né, é aquela coisa, é um tanto quanto, aí uma vibe assim meio, né, torturante, mas que a gente fica com o olho piscando, mas no final é pra dar tudo certo, assim, se vai dar ou não, aí é um problema pra o Bex do futuro pensar lá na frente. No momento eu estou só... E é isso. E voltando pro papo de ciência, é muito importante a gente participar desses tipos de atividades, principalmente quando a gente gosta, mas é muito interessante perceber que às vezes a própria universidade, ela meio que te exclui ao mesmo tempo que ela te acolhe. E aí esse acolhimento, eu vou ser bem sincero, ele vai assim ser diferente, porque a gente tem uma transição aí, né? Quando a gente, eu até estava comentando e gosto de comentar que quando a gente vai para uma universidade, a gente não é orientado, a gente procura um orientador, né? Não tem alguém que vai pegar ali na tua mão e vai te ensinar, a gente que tem que ir atrás. E aí, por vezes, isso às vezes
cria um abismo muito grande, porque nem todas as pessoas vão saber lidar com isso. E vai não sei como é que se fala, não sei nem o que era que eu queria falar, enfim, abafa. Vai ter formas diferentes e aí tem essa coisa. Obviamente vai ter gente que vai estar interessada e vai atrás, vai, né, tipo, fazer, abdicar de alguma coisa, porque é assim, gente, dando spoiler, se você está assistindo esse vídeo, se você ainda não faz universidade, ainda não participa do núcleo acadêmico, a gente sempre tem que abdicar de alguma coisa. Isso não somente no lado acadêmico, na vida toda, mas na universidade a gente mais abdica do que recebe recompensas. Eu não irei mentir, tá? Pelo menos assim, é uma balança, às vezes aqui, ó, a gente tá bem aqui e a academia tá bem aqui, mas a gente vai, aos pouquinhos a gente vai tentando equilibrar isso. E aí a gente abdica de muita coisa. E é nesse abdicar que às vezes acaba segregando, às vezes acaba causando uma exclusão, porque nem todas as pessoas vão ter a mesma oportunidade. Então, tem isso também. E é uma coisa que eu falei assim, cara, vou começar a fazer uma saga de vídeos com esse tema, papo de ciência. Porque falar de universidade é falar de ciência, falar de produção acadêmica é falar de ciência. Falar desse núcleo, né, de educação, desse patamar, é falar de ciência. Então, eu achei interessante. Esse é mais um vídeo introdutório e é porque eu estava aqui no gás para falar sobre isso. Eu falei assim, vou aproveitar a oportunidade e adotando esse modelo aqui de vídeo. Mas é basicamente isso. Assim, gente, talvez vocês me vejam, ainda podem me ver em algum vídeo pedindo socorro. Eu peço muito socorro, entendeu? Porque assim, eu tava comentando, eu tô amando o curso que eu tô fazendo. Ano passado, quando eu me inscrevi pro Enem, aquilo dali foi um sinal de que eu não amava o curso que eu tava fazendo. Eu sei disso porque atualmente hoje foi anunciado as provas do Enem, né? Quando é que vai ser e tal, e o período que é pra ter isenção, inscrição. E a primeira coisa que eu pensei, eu digo assim, gente, eu não quero ver Enem tão cedo na minha vida. Se tudo der certo, eu não vou precisar ver Enem tão cedo e tal. Então, assim, esse é o sinal claro. Além de que, né, estamos aí. E assim, gente, eu falo isso, mas dentre as 7 disciplinas que eu tenho, 2 apenas são de professores que eu me conectei, de que eu realmente me interesso. Os outros, a gente fica com o olho piscando, entendeu? A gente recebe muito esculacho. Cada professor tem uma dinâmica diferente. E, inclusive, se uma dica que eu dou é você entender o professor. Não é entender no sentido assim, de tipo, ele ser escroto com você e você ficar, tipo, pensando assim, meu amigo, quem foi que chutou a sua bunda pra você tá tão rabugento desse jeito? É no sentido de entender assim, você saber interpretar ele, mas assim, não é nem entender, interpretar. Esse professor tem uma metodologia tal, então eu vou... É assim que eu faço, que eu estou fazendo. Tem alguns professores que eu sei que conversar não adianta. Eu tenho que o quê? Me matar de estudar pra conseguir absorver o assunto dele. E aí eu já tenho que usar técnicas. Vai ter outros professores que eles vão ser mais maleáveis, mais didáticos, mais acessíveis. Mas eu não vou mentir não. Dos 6 professores que eu tenho, porque eu tenho 7 disciplinas, mas 2 disciplinas são administradas pelo mesmo professor. Apenas 2 são acessíveis. Acessíveis no sentido de em todos os sentidos, eu diria. Se eu mandar uma mensagem no WhatsApp, eu sei que eles vão responder. Se eu pedir uma dúvida, um questionamento que não seja voltado à aula, eu sei que eles vão me dar uma gama de opções. Mas o restante é tenso. Mas é aquela coisa, a gente tem que internalizar aqui. Cada período é um período. Vai passar, vai acabar. E é sobre, assim, a gente vai enlouquecer, vai enlouquecer. Não tem universitário que não vai passar por essa fase de enlouquecimento. Não interessa se você ama ou se você não gosta do curso que você está fazendo. Obviamente, quando você não gosta, aí vai piorar. E é nesses momentos que eu percebo, gente, que eu não sou uma pessoa... O meu jeito de incentivar é diferente, porque se a pessoa vai olhar esse vídeo, a pessoa vai dizer assim, meu filho, isso daqui foi com o objetivo de animar ou desanimar? Mas eu juro que é assim,
enfim. Mas é basicamente isso. E aí, eu pretendo muito ter a oportunidade de entrar em alguma parte de iniciação científica. No momento eu tô só na parte mesmo dos grupos de pesquisa, mas o meu objetivo de estar fazendo isso é futuramente estar participando de um grupo de iniciação científica. Então, assim, a gente vai aguardar os próximos capítulos e dizer que é isso, galera, não desistam. Eu falando isso mais constantemente, eu penso em desistir, mas é aquela coisa, gente, eu fico assim, amanhã vai ser outro dia, é um dia a gente chorando, é outro dia a gente fingindo que nada aconteceu, é outro dia a gente querendo explodir tudo, mas é isso, esse foi um videozinho mais contraído, vou trazer mais vídeos da série Papo de Ciência pra vocês, tá? E esse aqui foi, achei que foi mais falamento meu do que ciência em si, mas dá pra pegar um pouco a essência. Bye! Até a próxima!